Oi meus amores, meu nome é Josimaria e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Gente, se inscreve no canal, se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra mim que o vídeo vai ser recomendado pelo YouTube, gente. O like não é nem pra mim, é pro YouTube recomendar para outras pessoas, é como se fosse um compartilhamento de uma forma diferente, entendeu? Então se você gostar desse vídeo, já transborde. Hoje eu quero contar pra vocês a história de José. Como eu estou no local aberto, vai ter barulho mesmo, tá? Então vai escutar barulho de carro aqui, eu tô no local aberto, deu vontade de gravar e eu vim gravar pra vocês. Então, gente, a história de José é a seguinte. José, ele era filho de Jacó, ele tinha 10 irmãos. Quando ele nasceu, o pai dele deu pra ele uma túnica especial. E os irmãos dele, quando perceberam, né, que José era o queridinho do pai, eles começaram a odiar José. José cresceu e ele foi percebendo que ele tinha o dom da revelação, que era o dom de sonhos, ele sabia revelar sonhos. Certo dia, ele sonhou que ele estava colhendo feixes e ele contou para os irmãos que ele estava colhendo feixes e que os feixes dele se prostravam diante do dele. E aí os irmãos deles acharam super arrogante da parte dele, né? Tipo, o que ele quer dizer com esse sonho, né? Achando que José estava sendo arrogante. Uma certa vez ele teve um sonho, mas o pai dele também estava presente. Estavam os irmãos e o pai. Eu sonhei que tinha 11 estrelas no céu. O céu e a lua se prostravam diante de mim. Aí o pai dele pensou e falou: será que você vai governar sobre nós? E guardou aquilo para ele. Os irmãos ficaram com mais raiva ainda de José. Passou uns dias, aí os irmãos dele tinham ido trabalhar no campo e o pai de José falou assim: José, vai lá no campo para ver como que estão os seus irmãos. E ele foi ver. Chegando lá, eles estavam já conspirando contra José, falando assim: olha, vamos matar José, vamos matar ele, vamos pegar a túnica dele, arrancar do corpo dele, matar um animal, passar sangue nessa túnica e vamos entregar pro meu pai a túnica dele e falar que ele foi comido por um animal selvagem. Aí um dos irmãos falou: não, o que a gente vai ganhar fazendo isso? Mas na verdade o irmão queria era preservar a vida de José, que ele tinha um pouco mais de afeição que os outros irmãos. Aí ele falou assim: não, vamos vender José pro Egito como escravo. E aí tiraram a roupa dele, jogaram ele dentro do poço e esperaram uma caravana chegar e venderam ele por 20 moedas de prata. Entregaram a túnica pro pai, falando que um animal feroz havia comido ele, né? Se a túnica era dele. Falou assim: olha, pai, essa túnica aqui por acaso é do seu filho? Nem falou se era irmão, nem nada, só falou assim: por acaso essa túnica é do seu filho? O pai dele pegou a túnica, né, e com muita dor mesmo, chorou muito. A história relata que ele sofreu o luto de José por muitos e muitos anos. Aí chegando lá no Egito, o José foi vendido para Potifar. E Potifar, assim, de primeira mão, já tinha confiado em José e entregou todas as coisas para ele. E entregou todas as coisas dele como responsabilidade de José, a casa, tudo. Só que Potifar tinha uma esposa. Essa esposa começou a ficar louca, sabe, gente? Por José, num mau sentido mesmo. Não é por admiração, assim, sem nenhuma maldade, não. Ela queria, mas que queria pegar José. E José não ficava de jeito nenhum com ela. E aí ela ficou furiosa, né? Porque ele tava renegando a ficar com ela, não queria ficar com ela não. E ele não queria ficar porque ele era um homem íntegro e Potifar também não negava nada pra ele. Aí teve um dia que a casa tava vazia, não tinha ninguém lá. Aí ela tentou ficar com ele, forçar a barra mesmo, só que ela arrancou as vestes de José. E quando ela arrancou as vestes dele, ela ficou com as vestes. Ele saiu correndo e ela ficou. Aí ela começou a gritar e falou quando o marido dela chegou, ela falou que José havia forçado ela, que ele tinha tentado abusar dela. Só que era puramente mentira, gente, era tudo mentira. Ela mentiu só pra incriminar José, porque ela ficou com muita raiva dele não querer ficar com ela. E aí o Potifar ficou furioso e mandou José preso. Quando ele foi preso, logo ele virou chefe de cárcere. Eles colocaram ele como chefe de cárcere. Todas as vezes que José ia para um lugar, ele era luz naquele lugar. Por isso que ele tinha um brilho especial. Deus o amava tanto que todo lugar que ele chegava, ele era beneficiado de alguma forma.
Aí só que ele um dia tava lá, no dia normal dele, de trabalho, olhando, né, vigiando lá. Aí ele percebeu que tinha 2 prisioneiros que chegaram lá, que esses prisioneiros estavam tristes. Ele chegou nesses prisioneiros e falou: por que vocês estão tão tristes? Era um copeiro e um padeiro. Aí o copeiro chegou perto dele e falou: eu tive um sonho e eu não entendi muito bem, estou muito angustiado, muito triste por causa disso. Aí ele falou assim: conta pra mim o sonho. Aí ele foi e contou o sonho, né, pra José, e José falou pra ele assim: olha, você vai ficar aqui por 3 dias, depois o rei vai te chamar de novo. O padeiro foi um sonho diferente. Aí o padeiro pegou, levantou e foi contar o sonho para José. Aí o José pegou e falou assim: olha, você vai ficar aqui por 3 dias, mas depois eles vão te matar. Porque o padeiro tinha cometido um crime lá contra o rei, e aí eles queriam matar ele. Quando ele contou esse sonho, depois ele chegou perto do copeiro e falou assim: quando você estiver diante do rei, não se esqueça de mim. Fala pra ele que eu estou aqui injustamente, que eu fui vendido como escravo pro Egito, mas eu não sou escravo. Mas aí quando o copeiro chegou lá, ele se esqueceu totalmente. Ele não se lembrou de José. E José ficou 2 anos na prisão, gente. 2 anos, mais 2 anos esquecido lá na prisão. Eu acho que o total dele ter ficado lá foram 13 anos. Mas aí, passados esses 2 anos, o faraó, que acordou muito angustiado, chamou todos os sábios para revelar o sonho para ele, mas ninguém sabia revelar esse sonho. Passou um tempo, o copeiro chegou lá e viu, né? Aí ele falou assim: olha, quando eu estava na prisão, tinha um chefe de cárcere lá que sabia exatamente revelar sonhos e batia certinho tudo que ele falava. Aí ele falou: não, então vamos chamar ele imediatamente. Aí eles foram, chamaram José para ficar diante do rei lá. E aí quando o José estava diante do rei, o rei falou com ele: é verdade que você sabe revelar sonhos? Aí José pegou e falou assim: olha, não sou eu que revelo esses sonhos, mas sim Deus que me passa todo esse conhecimento para mim poder transmitir e saber com clareza o que significa. Aí o rei pegou e falou assim pra ele: eu posso revelar, contar meus sonhos? Então você vai conseguir revelar? Sim. Aí ele foi e contou: olha, eu sonhei com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As magras vinham e comiam as gordas. E depois também sonhei que tinham 7 espigas de milhos fartas e 7 espigas secas. E as secas vinham e devoravam as fartas. Beleza. Aí quando ele terminou de falar, José falou assim: olha, esse sonho seu significa que vão ter 7 anos de pura fartura aqui no Egito, mas o outro, e os 2 sonhos têm o mesmo significado, e 7 anos de pura miséria, fome. A fome vai ser tão grave aqui no Egito que o Egito vai ser esquecido. Vai ser muito grave que não vai ter nada, exatamente nada para comer, e o Egito vai ser envergonhado. Aí ele pegou e falou assim: nossa, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Você tem algum conselho para me dar? Que o faraó falou assim: olha, já que você é tão abençoado por Deus, que Deus te dá a revelação, você que poderia ficar aqui. E sabe o que o faraó fez? Pegou e simplesmente colocou ele como governador do Egito. Ele era a 2ª maior autoridade do Egito. Olha, depois de tudo que José passou, ficou na prisão por aquele tempo todo, ficou na casa de Potifar como escravo, ele foi um governador. Imagina, gente, se não tivesse acontecido nada daquilo lá atrás com ele, ele não ia virar um governador. Por exemplo, se os irmãos deles gostassem dele, ele estaria lá, vivendo a vidinha dele normal, mas não. Deus tinha um propósito na vida de José. E isso é muito incrível, porque isso vale para a nossa vida também. Talvez nós estamos reclamando isso e aquilo. José não reclamou, ele não murmurou. Em todo lugar que ele foi, ele simplesmente aceitou a proposta do que eles mandavam e fazia além. Por isso que ele foi chefe de cárcere, na casa de Potifar ele praticamente mandava lá. Todo lugar que ele foi, ele fez além. Por isso que ele foi beneficiado por Deus. E aí, beleza, gente, ele pegou e falou pro faraó: o conselho que eu tenho para te dar é que você armazene
em armazéns boa parte de tudo que você produzir durante esses 7 anos de fartura. Os cereais, tudo mais que tiver. E aí assim foi feito. O José era a segunda autoridade, ninguém podia fazer nada sem passar por ele. Aí José, ele só tinha que falar pro rei. Como ele era a segunda autoridade, o rei era o primeiro, então ele tinha que falar pro rei. Fez tudo, falava pro rei, obedecia tudo certinho. Só que um certo dia, os irmãos dele, o pai dele pegou e falou assim pros irmãos: olha, acabou tudo que tinha aqui, vocês vão ter que ir lá no Egito para comprar, porque a fama do Egito já tinha espalhado, né? A fama do Egito ficou como se o Egito tinha tudo lá, e os outros países em volta iam lá para comprar as coisas no Egito. Quando os irmãos de José chegou lá para comprar, o José reconheceu, mas os irmãos não. José ficou e caiu em pranto, sabe? Ele lembrou de toda a situação e tal, mas acabou perdoando os irmãos. E quando ele ficou diferente com os irmãos, vocês lembram de mim? Aí os irmãos dele, nossa, lembrou de tudo que eles fizeram e pensou assim: nossa, agora ele vai mandar nos matar, vai mandar nos prender, vai fazer alguma coisa de mal com a gente, né? Porque ele podia, né, gente? Ele estava com um poder ali, ele era a segunda autoridade, ele podia ter mandado matar, podia ter mandado fazer o que fosse, torturar, o que fosse naquela época. Mas ele não quis, gente, ele perdoou, que ele falou assim pros irmãos: olha, não foram vocês, Deus tinha um propósito na minha vida. Ele reconheceu que Deus estava trabalhando na vida dele desde quando aconteceu aquele episódio dos irmãos quererem matar ele. E aceitou, abraçou eles, abraçou o pai não tinha culpa nenhuma, né? Pegou a melhor terra do Egito e deu para eles, e eles viveram por lá por muitos e muitos anos com muita fartura, mas muita fartura mesmo. Eles viveram plenamente com muita fartura, gente. E eu acho linda essa parte, né, do José ter perdoado, que muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar o que as outras pessoas fazem conosco, e é muito bom que nós perdoamos e que nós retribuímos o mal que essas pessoas fazem por nós como bem, igual José fez. Ele simplesmente pegou a melhor terra do Egito e deu para ele, sabe? Perdoou os irmãos dele. E isso é muito importante, gente. Vamos parar de murmurar quando situações ruins acontecer com nós, porque até as coisas ruins cooperam para o nosso bem. Então, uma frase que eu amo falar nos vídeos, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu confio plenamente nisso. E muitas vezes, às vezes, quando eu esqueço que está acontecendo uma coisa muito ruim comigo, aí eu começo a ficar triste, aí eu vou e me lembro disso. Então, gente, traz à memória tudo aquilo que te traz esperança. E nós temos sempre alguma coisa importante para fazer aqui. E se nós temos um brilho especial, sempre vai ter aquelas pessoas invejosas que vão querer fazer de tudo para deixar nós para baixo, ou até mesmo para nos prejudicar. Mas até as coisas ruins que os nossos inimigos fazem com nós também são ao nosso favor, porque o nosso Pai está ali para nos proteger e nos abençoar, e nos recompensar de todos os males que as pessoas fazem para nós. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque eles vão ter o reino do céu, né? Então, gente, fiquem com Deus. Deixa o like pra mim, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para vocês não ficarem de fora. E vocês acharam o que da minha make? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da história de José. Se vocês gostaram, então vocês comentem aí, que eu quero saber, tá bom? E se vocês já conheciam, também deixa aí pra mim, que eu quero saber, e eu vou curtir o comentário de vocês. E se for muitos comentários, eu vou responder o máximo que eu puder, porque eu gosto às vezes de sentar lá na minha cama, sabe, gente? Sabe quando você não quer fazer nada? Que a gente tem o tempo de fazer e tem o tempo de descansar, que até Deus descansou. Então tem aquele tempo que eu quero sentar lá só pra olhar o conteúdo que as pessoas estão falando. Então é isso, um beijo e tchau, tchau.